Eles pagaram por proteção, mas morreram esperando uma autorização. Algumas recusas foram erros, outras pareceram cálculo frio. O mais perturbador é que, em certos casos, o dinheiro só apareceu depois que já não podia salvar ninguém. Número 11. Salim Sandy Corcoran contra Blue Cross of Louisiana. Depois da negativa, Corcoran fez algo que a maioria dos pacientes não pode fazer. Tratou o processo como prova. Salim Sandy Corcoran era um advogado da Louisiana com câncer de garganta em estágio 4. Seu médico recomendou a terapia por prótons, um tratamento direcionado capaz de preservar tecidos saudáveis. A Blue Cross and Blue Shield of Louisiana se recusou a pagar, alegando que o procedimento não era clinicamente necessário e estava fora das regras da apólice. A análise passou pela AIM Specialty Health, que mais tarde recebeu o nome de Carillon Medical Benefits Management. Uma investigação da ProPublica, publicada em 15 de fevereiro de 2024, informou que os avaliadores externos raramente faziam uma verificação realmente significativa com fontes independentes antes de manter as negativas. A recomendação do médico acabou convertida em linguagem de apólice. Corcoran pagou o próprio tratamento no hospital de terapia por prótons e depois entrou com uma ação civil. Enquanto isso, outros pacientes enfrentavam cobranças hospitalares e o peso financeiro de um tratamento contra o câncer. Essa é a dimensão de uma negativa, quando o paciente tem condições de lutar contra ela. A seguir, a disputa passa a questionar se o seguro sequer existia. Número 10. Rescisão do HealthNet de Patsy Bates. Patsy Bates estava na mesa de preparação cirúrgica quando a HealthNet informou que sua apólice havia deixado de existir. Ela era cabeleireira em Gardena, na Califórnia, e tinha seguro da HealthNet Life Insurance Company desde 1º de agosto de 2003. Em setembro, os médicos diagnosticaram câncer de mama. Em janeiro de 2004, enquanto ainda passava por tratamento, a HealthNet cancelou o seguro retroativamente. O resultado foram pelo menos $129.809 em contas hospitalares não pagas. Para Patsy, vieram as cobranças, a angústia e a papelada interminável enquanto a seguradora revisava seu caso. O mecanismo tinha um nome: subscrição após o sinistro. Quando o tratamento começou a ficar caro, a HealthNet examinou a proposta de adesão em busca de motivos para cancelar a cobertura. Documentos internos revelados mais tarde indicaram que funcionários podiam receber bônus vinculados a esses cancelamentos. Em 2008, um árbitro determinou uma indenização de aproximadamente $9 milhões. Deste total, $750 mil foram destinados ao sofrimento emocional e $8,4 milhões tiveram caráter punitivo. Uma decisão que expôs o preço de transformar a proteção de um paciente em uma oportunidade financeira. Número 9. Negativas da Prudential de benefícios por morte com base em comprovação de segurabilidade. Depois daquele veredito no tribunal, você entra em uma sala mais silenciosa. Uma família, ainda de luto após o funeral, abre um pedido de seguro de vida e descobre que a disputa está escondida na papelada. Era a questão da comprovação de segurabilidade levantada pela Prudential Insurance Company of America em seguros de vida oferecidos por empregadores. O caso foi tratado em um acordo anunciado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos em 19 de abril de 2023. Segundo o departamento, a Prudential havia negado pedidos de indenização por morte, alegando que não existia comprovação de segurabilidade, mesmo depois de receber os prêmios pagos pelos trabalhadores. Pelo acordo, sempre que a Prudential tivesse recebido esses pagamentos por mais de 3 meses, não poderia mais rejeitar o pedido do beneficiário com base nesse argumento. A frieza desse caso é ainda maior do que a de uma negativa no hospital. O paciente já se foi, e a família fica encarregada de provar que aquela promessa realmente existia. Então, a negativa retorna à clínica, enquanto o relógio continua correndo. Número 8. Negação de cobertura para a anorexia, de Emily Dwyer, pela United Healthcare. Emily Dwyer chegou para o tratamento usando a calça jeans da irmã de 8 anos.
Aos 15, ela sofria de anorexia severa e sua família pedia à United Healthcare que cobrisse uma internação residencial para transtornos alimentares. A ProPublica revelou o caso em uma investigação publicada em 15 de dezembro de 2023. A United Healthcare negou a cobertura. A partir dali, a decisão deixou de existir apenas em um arquivo de análise médica e passou a pesar sobre a mesa da cozinha da família. Quando a negativa permanece, as opções se reduzem a uma só: refinanciar a casa ou ficar sem o tratamento. Os pais de Emily refinanciaram o imóvel e pagaram as despesas do próprio bolso. A ProPublica apresentou o caso dentro de um padrão mais amplo envolvendo a United Healthcare e a Cigna. Segundo a investigação, decisões sobre cobertura podiam ser tomadas por médicos responsáveis pelas avaliações, alguns com histórico anterior de processos por erro profissional. Este não era um caso confirmado de alguém que perdeu a vida, era um alerta sobre poder. A seguradora podia dizer não, e a família acabava arcando com o custo de manter Emily viva. Número 7. Negação de CAR-T pela Priority Health de Forrest Van Patten. Uma palavra encerrou o recurso de Forrest Van Patten, terapia genética. Ele tinha 50 anos, era de Michigan e em julho de 2019 recebeu o diagnóstico de um linfoma agressivo. Seus médicos recomendaram a terapia CAR-T, especificamente o Kymriah, um tratamento que modifica as próprias células de defesa do paciente para que ataquem o câncer. Para eles, aquela era sua última chance. Mas a Priority Health se recusou a pagar. A empresa alegou que a terapia CAR-T era terapia genética e não um medicamento contra o câncer. Por isso, segundo a seguradora, a lei de Michigan que obrigava a cobertura de remédios oncológicos não se aplicava. Documentos internos revelados mais tarde pela ProPublica mostraram executivos discutindo uma estratégia que pudesse ser considerada defensável para evitar o pagamento. Em um escritório corporativo, entre reuniões, mesas vazias e cadeiras desocupadas de uma sala de conselho, a lógica era simples. A questão não era saber se o tratamento poderia funcionar, era descobrir se uma classificação poderia fazer a obrigação de pagar desaparecer. Enquanto isso, o recurso de Van Patten contra a negativa seguia preso em formulários, ligações e departamentos de análise de cobertura. Ele não sobreviveu depois que o tratamento foi negado. Mais tarde, os reguladores de Michigan esclareceram que as seguradoras regulamentadas pelo Estado deveriam cobrir tratamentos contra o câncer com eficácia clínica comprovada. A decisão também alcançava terapias avançadas como a CAR-T, desenvolvidas em laboratórios hospitalares e usadas em centros oncológicos de Michigan. O rótulo não se sustentou, mas a negativa já havia cumprido seu papel. Número 6. Nelene Fox contra HealthNet. O veredito veio quando Nelene Fox já havia partido. Em dezembro de 1993, um júri do condado de Riverside ordenou que a HealthNet pagasse 89,1 milhões de dólares à família dela, incluindo 77 milhões em indenizações punitivas. Fox tinha 40 anos, era de Temecula, na Califórnia, e enfrentava um câncer de mama avançado. Em junho de 1992, seus médicos solicitaram quimioterapia em altas doses, seguida de um transplante autólogo de medula óssea. A HealthNet recusou a cobertura, classificando o procedimento como experimental. Então, a família arrecadou 150 mil dólares por conta própria. Fox recebeu o transplante naquele agosto. Ela faleceu em abril de 1993, antes que a batalha judicial chegasse ao fim. A família pagou primeiro pelo tratamento e só depois pediu a um júri que definisse o verdadeiro significado daquela recusa. O júri não apenas rejeitou a justificativa da HealthNet, considerou que a empresa havia agido de má fé e transformou essa conclusão em uma cobrança de dezenas de milhões de dólares. Número 5. David Goodrich contra Aetna. Você está vendo uma decisão de cobertura se transformar em uma contagem regressiva? Porque a Aetna podia esperar, mas David Goodrich não. Paciente com câncer em Yucaipa, na Califórnia, Goodrich passou 2 anos e meio tentando obter da Aetna US Healthcare of California autorização para uma crioablação, tratamento que a empresa continuava classificando como experimental.
A Prime Care, responsável pela análise de utilização em nome da Aetna, manteve a negativa em andamento enquanto o tempo se esgotava. A resposta chegou em 18 de novembro de 1992. David Goodrich já havia falecido. Uma enfermeira da área de revisão de utilização da Prime Care enviou a negativa em nome da Aetna. Teresa Goodrich entrou com uma ação. Em janeiro de 1999, um júri do condado de San Bernardino concluiu que houve má-fé, abuso de poder e fraude. A família recebeu 4,5 milhões de dólares por danos compensatórios e 116 milhões de dólares em indenizações punitivas. Nos escritórios de análise, entre formulários de seguro e revisões de cobertura, cada decisão podia parecer apenas mais um documento. Mas, em um quarto de hospital vazio, diante de uma cama sem paciente e de um relógio avançando, o significado era outro. Aquele foi o preço de deixar a papelada correr mais rápido que o atendimento. Número 4. Negativa da Cigna ao transplante de fígado de Nataline Sarkisian. Nataline Sarkisian tinha 17 anos quando seu fígado parou de funcionar, enquanto ela estava internada no Mattel Children's Hospital, da UCLA, em dezembro de 2007. Depois de enfrentar um tratamento contra a leucemia e passar por um transplante de medula óssea, os médicos da UCLA recomendaram um transplante de fígado, mas a Cigna Healthcare recusou a cobertura. Para a seguradora, o procedimento era experimental, investigativo e ainda não comprovado. Uma decisão médica havia sido transformada em uma simples categoria de cobertura. Os pais de Nataline, Hilda e Krikor Sarkisian, protestaram diante da sede da Cigna com o apoio de enfermeiros. Eles exigiam que a empresa autorizasse o transplante. Enquanto isso, dentro do hospital, médicos revisavam a decisão e lidavam com a papelada do seguro. No dia 20 de dezembro de 2007, a Cigna voltou atrás. A autorização chegou apenas algumas horas antes de Nataline falecer, naquele mesmo dia, por volta das 6 da tarde. Àquela altura, ela estava em uma sala de hospital quase vazia, enquanto o relógio se aproximava do fim. Os pais entraram com uma ação por morte injusta. A Cigna negou qualquer irregularidade. O processo acabou arquivado, em grande parte porque a ERISA, uma lei federal sobre benefícios trabalhistas, impediu que as reivindicações estaduais prosseguissem. As portas do tribunal se fecharam. A sala de audiência ficou vazia, e diante do Tribunal Federal, a decisão permaneceu de pé. O sistema não quebrou, ele simplesmente se manteve intacto. Número 3. Morte de Rodney Clay Kaiser durante a transferência para transplante. Rodney Clay esperou por um transplante de rim durante anos e morreu antes que o procedimento acontecesse. Desde o ano 2000, ele aguardava um rim pelo Centro Médico da Universidade da Califórnia em São Francisco. Clay era paciente da Kaiser Permanente no norte da Califórnia, e sua família afirmou que ele estava perto do topo da lista de transplantes da universidade, quando a Kaiser Foundation Health Plan, conhecida como Kaiser Permanente, abriu seu próprio centro de transplantes renais. A empresa então transferiu seus pacientes das listas da Universidade da Califórnia para um novo programa da Kaiser. Essa mudança era decisiva. Uma lista de transplantes não é uma fila comum de clientes, que pode ser reorganizada sem consequências. Segundo a família, a Kaiser adiou o transplante de Clay repetidas vezes. Depois de anos esperando, a empresa o encaminhou novamente para a Universidade da Califórnia em São Francisco. Mas o tempo já estava se esgotando. Antes que a Kaiser concluísse a documentação necessária para devolvê-lo à lista da universidade, Rodney Clay morreu por causa de uma insuficiência renal crônica. O caso se desenrolou entre corredores hospitalares vazios, salas de espera silenciosas e a rotina impessoal de um centro médico onde cada minuto podia fazer diferença. A família entrou com uma ação acusando a Kaiser de responsabilidade pela morte, negligência, fraude, declarações enganosas por negligência, sofrimento emocional, práticas comerciais injustas e má-fé. A acusação era simples. A Kaiser colocou o próprio programa em primeiro lugar e Rodney Clay ficou sem tempo. Número 2. Escândalo do programa de transplante renal da Kaiser São Francisco. Aqui, a negação assume uma escala sistêmica.
A Kaiser abriu seu próprio centro de transplante renal em São Francisco e, em 2004, informou a mais de 1.500 pacientes renais que deixaria de pagar pelo atendimento de transplante fora da rede. A orientação era transferir todos para o programa da própria Kaiser. Em 2005, a Kaiser realizou 56 transplantes renais. Uma análise do Los Angeles Times, citada pela California Healthline, revelou que aproximadamente o dobro de pessoas na lista de espera perdeu a vida. O programa foi encerrado em maio de 2006. Mais tarde, autoridades estaduais descobriram que 90 pacientes que já haviam falecido ainda constavam da lista nacional de espera. A Kaiser afirmou que as transferências não prejudicaram as chances dos pacientes e que ninguém havia sido colocado em desvantagem. Rodney Clay morreu de insuficiência renal crônica antes que a Kaiser concluísse a documentação para devolvê-lo à UCSF. É assim que a administração se transforma em triagem. Número 1. Escândalo de inadimplência de 7,5 billion US dollars no setor de seguros de vida. Você está vendo os mesmos dados sobre mortes serem usados de duas maneiras, e apenas uma delas ajudava as famílias. Em 2016, o programa CBS 60 Minutos revelou que 25 grandes seguradoras de vida dos Estados Unidos usavam os registros de óbitos da Previdência Social para interromper pagamentos de anuidades quando os clientes faleciam, mas não consultavam esses mesmos registros para localizar segurados que haviam falecido e pagar os beneficiários. Mais tarde, acordos firmados entre vários estados obrigaram as empresas a liberar mais de 7 bilhões e 500 milhões de dólares em benefícios de seguro de vida atrasados. Famílias que esperavam por uma indenização finalmente receberam os valores que lhes pertenciam, muitas vezes depois de anos diante de mesas vazias e escritórios de seguros que não ofereciam resposta. Em 2023, a Prudential chegou a um acordo separado depois que o Departamento do Trabalho afirmou que a empresa teria negado pedidos por falta de provas de segurabilidade, mesmo depois de receber os prêmios pagos pelos clientes. As seguradoras sabiam quando uma morte lhes permitia economizar dinheiro. Mas, quando essa mesma morte significava uma quantia devida a uma família, preferiam desviar o olhar.